Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos ao nosso cenário original e hoje, provavelmente, vocês estariam esperando a resenha do livro que eu estou lendo, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que eu comentei com vocês no último vídeo de resenha aqui do canal e também lá no Instagram que eu tava lendo esse livro. Então, muitos de vocês estavam esperando por essa resenha, mas hoje a gente não vai ter resenha desse livro, porque eu acabei lendo outro livro e me envolvendo com outra história, e eu vou contar pra vocês melhor, porque chega a ser um pouco esquisito, talvez, falar sobre isso, mas hoje eu vou contar pra vocês sobre meu próprio livro. Sim, gente, a leitura desse mês foi meu próprio livro, porque, pra quem não sabe, eu escrevi um livro, estou escrevendo meu segundo livro, mas eu compartilhei com vocês bastante do processo aqui de escrever o meu primeiro livro, contei pra vocês desde o início como foi tudo, e o livro estava finalizado, fazia um bom tempo que ele estava finalizado, né, meses já, e ele estava passando pelo processo de revisão, e o que aconteceu é que esse processo foi finalizado, então eu fui surpreendida, né, por isso. Na verdade, assim, a gente tinha estipulado alguns prazos, algumas coisas saíram do controle nosso, né? Porque, por exemplo, a minha amiga foi quem fez a revisão ortográfica e tudo mais, e ela tava trabalhando bastante, então eu falei, não, faz no seu tempo que vai dar certo. E daí ela me entregou, daí foi toda uma confusão sobre as alterações que precisavam ser feitas, então ela fez isso pra mim também. E agora, metade de fevereiro, eu recebi o livro completamente revisado e eu falei, não, eu vou ter que ler esse livro, gente, não vai ter como ser outro, porque eu precisava ver se estava tudo de acordo, se as revisões faziam sentido. Então o livro que eu li em fevereiro foi meu próprio livro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre todo esse processo até agora e o que vem a partir daqui. E eu vou contar pra vocês como é esse livro, o que vocês podem esperar dele, quase uma resenha do meu próprio livro. Isso fica muito estranho, gente. Eu acho que pra mim falar sobre meu próprio livro ainda é uma coisa muito estranha. Mas vamos junto aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e que vocês vão poder entender como que funciona este livro. E pode ser que eu tenha algumas coisas a mais pra falar, então fica aqui comigo que vocês vão gostar, vocês vão gostar. Uma aguinha antes de começar, porque eu tenho bastante coisa pra falar. Bom, então vamos lá contar pra vocês quando tudo isso começou, como que eu me tornei uma autora. Eu comecei a escrever esse livro ano passado, porque eu tava passando por um momento da minha vida onde várias coisas não faziam sentido. Onde... Sabe quando acontece alguma coisa que você meio que perde o chão, sabe? E quando isso aconteceu, eu voltei pra alguns arquivos que eu tinha, que eu usava tipo meio que como diário no Docs, sabe? E quando eu abri um desses arquivos, lá estava o início de um livro. Então eu já tinha começado a escrever esse livro há muito tempo. Só que quando eu peguei esse arquivo, ele era muito específico. Ele era sobre uma situação específica que eu tinha passado e que eu comecei a escrever sobre isso. E era muito legal. Era tipo... A ideia, assim, era ser uma coisa mais adolescente, assim, sabe? Mais um conflito de escola, assim, digamos. E daí eu olhei pra aquele negócio e falei, isso tem potencial e eu posso criar várias coisas em cima disso, sabe? Eu posso mudar isso daqui a partir de outras perspectivas, de outras vivências. E pra mim, já existia ali o nome da protagonista. Então eu já tinha escrito o nome da protagonista, eu já tinha o nome dos primeiros personagens ali que apareciam. E eu fiquei tipo, isso é muito interessante, isso pode realmente virar alguma coisa. Então, mais ou menos ali em junho, julho, eu comecei a trabalhar nessa história. E eu me envolvi tanto com ela, assim, parecia que a personagem, né, a protagonista, que é a Amélia, ela já tava dentro da minha cabeça e ela já me falava onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que escrever, pra que caminho que a gente ia seguir. Então, eu tinha mais ou menos a ideia inteira do que eu queria fazer. Eu queria que a Amélia, ela vivesse vários amores antes de descobrir realmente qual era o amor mais certo pra ela. Então, durante o livro, a gente observa a Amélia meio que crescendo. Então, realmente começa com esse conflito ali na escola, uma coisa mais adolescente, uma coisa mais
ensino fundamental 2 pro ensino médio, sabe? E naquela fase ali que ela tá, ela percebe muitas coisas de uma perspectiva realmente adolescente, como se o mundo dela tivesse acabado, sabe? Quando as coisas não saem como ela planeja. E conforme ela foi nascendo, eu tinha personagens, por exemplo, que eu não ia dar tanto palco, digamos assim, que era tipo a família dela. Então a ideia era focar realmente nesses entrelaces amorosos. É uma história realmente sobre amor, gente, sobre um romance, né? E não é sobre um específico, é sobre vários, porque eu acho que quando a gente vai crescendo, conforme a gente vai crescendo, a gente cruza com vários tipos de amores, né? Como, por exemplo, amigos, amantes, esses love bombings, amores calmos, amores que a gente acha que tem tudo pra ser a pessoa certa e tem algum detalhe ali que não é como a gente imagina, aquele amor que a gente acha que é a pessoa certa desde o início, tipo um amor à primeira vista, e depois a gente percebe que talvez não seja bem assim. Tem muito daquela expectativa que é colocada na gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma criança dos anos 2000, eu cresci assistindo filmes da Sessão da Tarde, principalmente comédias românticas, aqueles filmes Disney Channel, e eu tenho uma visão de romance que é muito diferente da realidade, né? Porque a gente foi colocada com aquela coisa linda de romance, sabe? Com aquelas coisas bem cinematográficas, como, por exemplo, De Repente 30, Como Perder um Homem em 10 Dias. Inclusive, eu cito esses conteúdos no meu próprio livro, porque é isso que a gente imaginava, é isso que eu imagino. E na prática, a gente sabe que isso é diferente. Então, é toda uma jornada que a Amélia vive de autoconhecimento, de amor próprio, e da busca desse amor que não seja raso, sabe? Eu acho que essa é a palavra que eu melhor posso descrever pra vocês. Então, tipo assim, o que escreve no coração, ele não marca passagem de tempo. Porque eu acho que isso é muito relativo e eu acho que pra cada pessoa acontece num período diferente. Então, dá pra você observar que a Amélia vai crescendo conforme o livro, mas eu nunca deixei explícito idades, sabe? Porque eu acho que pode ser que seja coisas que aconteçam com você com 18 anos ou com você com 25, que é quase a minha idade. Então, eu acho que é bem legal e bem interessante. E assim, tem muitas reviravoltas nesse livro. Não são coisas assim extraordinárias, tipo, muito dramáticas e tal, mas são reviravoltas que colocam a protagonista em situações extremamente diferentes, sabe? Então tem cenários diferentes, tem vários personagens pra gente conhecer, tem várias histórias e caminhos que se entrelaçam e que fazem a protagonista aprender ou viver algo diferente. E assim, gente, essa semana que eu tava relendo, eu fiquei muito chocada, porque são tantas camadas nesse livro, tanta coisa acontece com a protagonista, que eu até cheguei a comentar com alguns amigos que se ela tivesse sido atropelada por um ônibus, talvez fosse mais tranquilo do que ter que aprender sobre o amor, sabe? Então, são situações desse tipo, sabe? E eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele é um livro bem curtinho, tá, gente? Agora eu já comecei a configurar algumas coisas, então eu tenho mais informações pra passar pra vocês. Ao todo, ele tem 90 páginas, então é um livro bem curtinho, ele tem 22 capítulos. Os capítulos não são muito longos, porque eu acho que eu sentia que eu já tinha toda a história escrita na minha cabeça e que não adiantava eu me prolongar muito neste livro. E quanto mais eu me prolongasse, mais eu ia querer mudar essa história. E essa história, ela precisa ser assim, sabe? Dependendo de um momento, a gente... Existe uma frase que eu aprendi, na verdade, quando eu fazia curso de desenho, que às vezes um artista, ele desiste das suas obras. Não porque não tá bom, não porque ele tá insatisfeito, mas é porque certas coisas precisam ser daquela forma, sabe? Quanto mais a gente mexe, talvez mais a gente foge daquilo que era pra ser, sabe? Daquele propósito inicial, sabe? Então eu sentia dentro do meu coração que tava pronto, que era aquilo, sabe? O segundo livro que eu tô escrevendo, vamos dar só uma falada sobre esse livro.
ele já é um livro muito mais longo, eu tô mais ou menos na metade da história, ele já tem 16, 17 capítulos, então, são coisas diferentes, histórias diferentes, personagens diferentes, e eu acho que, de certa forma, as personagens se comunicam comigo e me contam o que elas querem que aconteça na história. E a cada mês que eu evoluo como autora, como escritora, é uma coisa diferente, sabe? É um sentimento diferente, é uma vontade de escrever diferente, são caminhos diferentes, então tá sendo um processo muito legal de me transformar uma escritora independente, porque eu tô completamente independente, tanto que... independente em certas formas, né? Porque, assim, como eu expliquei pra vocês já em outros vídeos, eu precisei de apoio financeiro pra fazer esse primeiro livro, né? E esse apoio financeiro foi usado para pagar a revisão, então foi um valor, assim, bem simbólico, assim, comparado com o que eu imaginava. E eu acho que isso de ser autor independente é você entender que muitas vezes a gente vai ter que mudar os caminhos que a gente gostaria, né? O meu sonho era, obviamente, ver O Que Escreve um Coração ser publicado por uma editora, né? Mas as coisas às vezes não acontecem como a gente imagina, e não que isso seja ruim. Eu acho que isso serve para que a gente vá aprendendo durante o processo. Então, eu acho que O Que Escreve um Coração, ele já tem o peso de ser o meu primeiro livro. E eu poderia, talvez, esperar mais tempo para poder entregar ele por uma editora, ou entregar ele da forma que eu gostaria de entregar, que seria na versão física, com brindes, mimos e várias coisas. Mas eu sinto que essa história precisa chegar pra vocês, e eu já venho falando sobre isso há bastante tempo. Então eu quero que essa história chegue pra vocês. E o método que a gente precisou seguir é a versão online. Essa é a melhor forma de chegar pra vocês, é a forma que eu consigo bancar agora também, porque existem muitos custos que envolvem a curadoria de um livro. Então, como eu disse pra vocês, existiam 3 processos que precisavam ser passados antes, né? Que são a revisão, diagramação e a impressão. E eu pulei 2 desses processos. Então, eu fiz apenas a revisão do livro com uma profissional e a parte da diagramação do livro para virar um e-book, fui eu quem fez. Fui eu quem fez todo o outro processo de colocar ele na forma digital. Então, eu já tinha feito esse processo. Eu tinha feito quando eu publiquei meu e-book sobre Glow Up. Então, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então, esse foi um custo que eu consegui tirar, porque eu, de fato, não ia ter o valor para cobrir, neste momento, esse serviço. Então, conseguir fazer foi muito legal, e eu acho que também tem aquilo de saber que você escreveu e você teve mais processos ali dentro, sabe? Então, eu acho que pra mim foi muito importante. E foi um pouco caótico, sempre é um pouco caótico, essa questão de você ajustar as coisas pra ficarem perfeitas, né? Eu acho que eu sou perfeccionista demais, sabe? Eu acho que eu penso demais, que eu tenho vários medos, e eu acho que eu me coloquei muito à prova nesse processo de publicar o meu primeiro livro. Então, eu tive receio e medo de mandar o meu original para editoras. Eu tive que passar por processos que eu não conhecia, como, por exemplo, fazer o registro de direitos autorais, que era uma coisa que eu sequer imaginava como que eu ia fazer. Então, eu tive que pesquisar muito sobre isso, eu tive que pesquisar muito sobre como é a publicação de um livro no Brasil. Eu precisei ver que aprender na marra, que é uma coisa muito distante da minha realidade, pelo menos, que tem um custo muito alto. E eu tive que dar vários passos para trás nessa história, ao mesmo tempo que escrever um livro é dar um passo muito grande, sabe? Então, foi um processo de aprendizado enorme. Eu aprendi sobre várias coisas, desde o fato de escrever um livro, porque quando eu comecei a escrever, eu de fato não sabia o que eu estava fazendo, eu só estava escrevendo mesmo. Então eu precisei aprender a separar capítulos, eu precisei aprender a criar diálogos, eu precisei aprender a criar coerência em toda a história. E
eu precisei aprender sobre diagramação, eu precisei aprender sobre 1000 coisas, sabe? E no final são muitos processos, são muitos caminhos que pode tomar tudo isso. E eu escolhi o caminho que o que Escreve um Coração vai percorrer nos próximos meses. E assim, não foi uma escolha 100% satisfeita, porque obviamente eu gostaria que esse livro chegasse de forma física para vocês. Eu queria que vocês pudessem tocar e que eu também pudesse tocar neste livro. Mas esse livro não vai chegar para vocês nesse momento na versão física, e sim na versão digital. Então a gente já tem data de lançamento desse livro. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu acho que eu vim aqui contar mais pra vocês do livro que eu tinha lido, porque eu precisava soltar essa informação que o livro vai lançar esse mês, mais especificamente no dia 20 de março, mas ele já está disponível para pré-venda. Esse momento é nosso, amigas! Ele já está disponível para pré-venda. Vocês podem comprar clicando no link aqui da bio, da descrição. É o primeiro link que tá aqui. E ele já está disponível lá na Amazon, gente. Eu vou contar mais pra vocês de todo este rolê, porque eu acho que eu esperei muito tempo por isso. Então eu tô desde que em agosto eu comecei a falar sobre esse livro aqui. Agosto de 2025 eu comecei a falar sobre esse livro. E eu já tava basicamente finalizando ele, daí eu tive que esperar todo esse tempo pra poder finalmente falar que o livro está disponível pra pré-venda. Então, eu tô muito animada e tô muito feliz que vocês finalmente vão poder ler e conhecer a Amélia. E... ai, gente, esse momento é nosso. Enfim, gente, vou deixar aqui uma fotinha da capa do livro pra vocês acharem também, caso vocês só queiram pesquisar, né? O que Escreve um Coração, o Diário da Amélia, Laura Dorigo, provavelmente vai aparecer já lá na Amazon. E agora eu vou ler pra vocês a sinopse do livro que tá na Amazon, essa sinopse que tá na Amazon, pra que vocês entendam sobre o que é livro, pra quem é esse livro, e se você vai gostar ou não, também já fica claro aqui, daí vocês podem ir lá e só comprarem, ou se quiserem reler, tranquilo também. Então vamos lá. Que nervoso, é o meu livro. Amélia sempre acreditou que entendia o amor. Cresceu cercada por histórias, idealizando encontros, esperando pelo momento certo. Mas quando a experiência finalmente atravessa sua vida, ela percebe que sentir é algo muito mais complexo e muito mais transformador do que imaginava. Entre silêncios carregados de significado, memórias que ainda ecoam e a constante sensação de estar se tornando outra pessoa, Amélia inicia uma jornada de amadurecimento emocional, porque amar, para ela, não é apenas sobre encontrar alguém, será sobre aprender a se reconhecer. O que Escreve um Coração é um romance contemporâneo, sensível e intimista, que mergulha nos detalhes do primeiro amor, na descoberta do amor próprio e nos conflitos internos de quem está atravessando a juventude em direção à maturidade. Com uma escrita delicada, reflexiva e estética, Laura Dorigo constrói uma narrativa sobre vulnerabilidade, identidade e crescimento. Uma história sobre a coragem de sentir, mesmo quando isso significa encarar inseguranças, expectativas e mudanças inevitáveis. Esse livro é para leitores que buscam, presta atenção se você se encaixa, romance contemporâneo com profundidade emocional, histórias sobre amadurecimento feminino, narrativas sensíveis sobre autoconhecimento, personagens reais, imperfeitas e em processo. Se você gosta de livros com atmosfera íntima, reflexões sobre relacionamentos e uma protagonista que aprende enquanto vive, essa história pode ser seu próximo abrigo literário. Porque no fim, todo coração escreve alguma coisa. E a questão é, você está pronta para ler? Gente! Eu amo, gente! Dá pra acreditar que isso tudo fui eu que escrevi? Não a questão da sinopse, né? Porque eu tive uma ajudinha aí do ChatGPT. Mas, claro que com toda minha linguagem, né? Mas, a ideia, entendeu? Uma coisa tão profunda, assim, que vocês vão ler nas páginas de O que Escreve um Coração. Que foi o livro que eu escrevi, sabe? Às vezes eu fico tipo, meu Deus, eu escrevi um livro, mas que coisa. Não é todo dia que a gente escreve um livro. E eu estou escrevendo meu segundo livro, então talvez isso
seja algo a se pensar. E eu tô muito animada, gente, pra que vocês leiam. Acho que isso é o que mais me move. E finalmente vocês podem comprar, então já tá disponível para pré-venda. Vocês compram com um clique na Amazon. E uma coisa que eu acho que é muito importante ensinar pra vocês aqui é que você não precisa ter um Kindle para ler, porque tem muita gente que acha que você precisa ter o Kindle, porque quando você clica lá na página, vai aparecer o valor do Kindle e vai aparecer pré-venda com um clique, e daí na parte de baixo está escrito assim: esse título será entregue automaticamente no seu Kindle em 20 de março de 2026, que é o Kindle, né? Você não precisa ter ele. Se você tiver ele, vai ser muito mais legal. Mas se você não tiver, não se preocupe, você vai conseguir ler sim o meu livro. Como que funciona? Você precisa baixar no seu celular ou tablet o aplicativo Kindle. Existe um aplicativo chamado Kindle, que é lá que você vai entrar. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como que é esse aplicativo. Calma aí que eu já volto. Olha, gente, eu tô aqui na loja de aplicativos do meu iPad e esse é o aplicativo, ó. Se escreve Kindle mesmo e tem esse símbolo de um menininho lendo. Aí você clica em baixar e ele vai baixar. Daí o que você precisa fazer é logar com a sua conta Kindle, que provavelmente vai ser a mesma conta que você usa na Amazon, certo? Então eu vou fazer aqui o login na minha conta Amazon. E daí já vai aparecer aqui outros e-books, né, que eu comprei com o tempo. Calma aí, gente, que eu tô fazendo aqui meu login, já volto. Demorou um pouquinho pra conseguir fazer o login, porque deu algum problema, mas temos. Então, você entra com a mesma conta que você tem na Amazon, tá? Daí, assim, você pode fazer a compra pelo computador, pelo site da Amazon, ou pelo site da Amazon do seu dispositivo. O aplicativo da Amazon não dá pra comprar e-book, tá? Então, você tem que entrar pelo site. Isso é muito importante. O link vai estar aqui na descrição. Por esse link, vocês conseguem comprar. Aí, quando você entrar aqui, você vai pesquisar o nome do meu livro, caso você não clique pelo link. O que escreve um coração. É a primeira vez que eu tô pesquisando, na verdade. Então, vamos ver se vai aparecer. O Diário de Amélia. Se você escrever o que escreve um coração e o Diário de Amélia, vai aparecer o meu livro. Vencemos, amigas! E daí você pega e vai comprar o livro lá, né? Você vai ter que entrar no site e daí vai estar escrito aqui, ó, clique com pré-venda com um clique. Então, daí você clica ali e daí é ali que você vai conseguir comprar. Eu acho que eu acabei de comprar meu próprio livro, gente. Enfim. Então é isso, gente. Vocês vão entrar pelo aplicativo do Kindle, mas a compra vai ser feita pelo site da Amazon, tá bom? Então você compra lá e daí quando tiver disponível, ele vai vir e vai baixar pra você diretamente no Kindle. E daí isso vai fazer com o quê? Ele vai aparecer na sua biblioteca do Kindle. Agora não vai aparecer na minha porque ele ainda não tá disponível, mas aqui são os livros que eu comprei, então ele aparece nessa biblioteca e você clica e você pode ler em qualquer dispositivo. Vou abrir aqui algum livro aleatório aqui só pra mostrar pra vocês, que daí aparece assim, e vocês podem ler tanto assim, né, que é o jeito mais comum de ler no Kindle, então daí vocês vão lendo assim, tá bom? E é isso, gente, meu livro está disponível pra vocês, e eu tô muito animada, tô muito feliz. E mal vejo a hora de que vocês também possam ler. Então é isso, gente. Eu não sei mais o que dizer pra vocês. O que escreve um coração nasceu. E ele vai estar disponível para vocês a partir do dia 20 de março desse ano. E eu acho que isso também impacta muito, porque a data é o início do outono. Então, eu acho que nesse outono vocês vão conhecer a história da Amélia. Eu acho que o outono, pra mim, ele tem um impacto muito grande. E eu acho que esse lançamento tinha que ser nessa data. Então, é isso. Leiam, depois me contem o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês já estão empolgados, tanto quanto eu, pra próxima história. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui comigo. E um
Super beijo pra vocês. Tchau!